da Go Deep para mais um episódio do nosso querido e amado Deepcast. Hoje eu tô aqui com essa fera, meu amigo, meu irmão Guilherme Artiles, Gui hoje tocando consultoria. É um cara que tem uma estradinha aqui, nós vamos bater um pouco de papo sobre isso. O Gui foi fundador da Hub Sales, uma empresa que uns anos atrás ele fez um exit vendendo a operação para o Magalu e se envolveu nessas operações todas aí, muito envolvido com a indústria. Gui, não vou ficar falando de ti, acho que é importante tu te apresentar para quem não conhece o teu trabalho, falar um pouquinho do que tu anda fazendo. Eu acho que a gente tem bastante pano para manga nesse papo aqui, cara. Bacana, cara. Obrigado aí pelo convite, por a honra estar aqui com você, né? Com a Godip, né? Que eu vi lá atrás crescendo, F1. Na época como F1 ainda. Agora virou esse monstro aí. Muito bacana, cara. Assim, acho que essa conexão nossa aqui é importante, porque com a Hub Sales, né? Como você falou, eu vi nascer essa digitalização da indústria, né? Ajudei bastante aí, principalmente a indústria interior lá de Franca, nossa empresa estava em Franca, indústria de calçado. E eu tenho essa honra de falar que a gente ajudou muito a digitalizar esse mercado. Então eu ganhei essa bagagem aí de entender a dor da indústria, cara. Então a gente teve essa primeira onda aí muito grande de marketplace, de levar a indústria para o B2C, essa coisa, né? De empurrar a indústria, na verdade. Eu posso falar isso hoje, porque eu fiz isso também. Fez parte dessa história, de levar, de empurrar a indústria para vender para o consumidor final, tá? Eu acho que é um canal super importante para a indústria aprender, falar direto com o consumidor final. Mas eu venho aprendendo aí nos últimos meses, né? Eu saí aí, fiz o exit aí, passei um tempo dentro do Magalu e saí aí um ano atrás, mais ou menos, e vim para o mercado ajudar as indústrias a olhar para o mercado digital de uma forma mais ampla. Né, sair dessa coisa de ou só marketplace, ou só B2C, né, ou só falar com o consumidor final. Existe um leque muito grande quando você olha para o mundo digital, né, que as indústrias não estão olhando. Então, eu entendi aí, olhando para trás, que hoje, né, a maturação do mercado hoje mostra o seguinte, cara. Tem muita indústria que se deu bem, que continua no marketplace ou vendendo direto para o consumidor. Tem muita indústria que desistiu no meio do caminho, tem muita que não conseguiu ir. Nem conseguiu entrar. Sabe que tu falou desse tempo todo, cara, quando tu falou da gente se conhecer um tempo atrás, eu lembro de onde a gente se conheceu. Eu fui dar um workshop do e-commerce Brasil lá em Ribeirão Preto, cara. Cara, isso, deve ter uns mais de 10 anos, eu acho, cara. Sim. E aí eu fui falar de B2B, a galera nem falava nisso, daí você colou em mim, tô fazendo um trabalho aqui, depois a Kátia nos aproximou, que você tinha uma relação com a Kátia. Legal, Inclusive eu vi que ela passou aqui, não consegui falar com ela, mas vou conseguir. E, cara, eu lembro da gente naquele auditório que, porra, a galera toda falando de B2C e tal, e nós falando de B2B, e essa lá começou a encher, acho que foi, puta, tem uma memória boa com isso, cara. Eu queria pegar um gancho nisso que você falou, cara, até porque a gente atua num segmento muito parecido, tá perto de indústria, a gente acaba tendo pé no varejo também, no distribuidor, mas o nosso core é a operação B2B, né? Às vezes até tem clientes nossos de outras operações que acham que o fato de a gente levantar mais a bandeira do B2B, a gente deixa eles assistindo, que não é verdade. Dentro da companhia, as nossas linhas de receita são bem distribuídas entre B2C, Marketplace e B2B, mas tu agora nesse momento mais perto da indústria, num processo de desenvolvimento de canais digitais, eu queria ver como é que tu tá, dividisse com a gente um pouquinho, como é que tu tem visto esse movimento. Lá atrás a galera queria ir pro varejo, depois a galera quis Marketplace, e como é que a gente vê, porque o mercado amadureceu muito, né? Mas a gente sabe que a indústria tem um timing um pouco diferente. Então eu queria que tu dividisse com a gente como é que tu tem percebido esse interesse, esse movimento da indústria nos canais digitais, cara. Legal. Cara, tem um conceito, uma tese que eu venho defendendo aí já há algum tempo, até nas minhas consultorias, aí, nos podcasts, nas palestras que eu tenho falado, que é o seguinte, cara, a indústria, ela, na verdade, não, como eu falei agora há pouco, a indústria foi empurrada um pouco para o mundo digital, né? Foi catapultada. Veio a pandemia, um monte de gente foi empurrado, vai. E a indústria não entendeu o potencial do canal digital, tá? Então eu uso um paralelo que é o seguinte, quando você fala para a indústria assim, cara, você vai expandir seu negócio para outro estado, né? A indústria domina muito bem, então eu tenho que ter um representante, eu tenho que ter um distribuidor, eu tenho que ter um transportador que vai entregar lá. Eu chamo isso de canais de distribuição. Então a indústria domina muito bem os canais de distribuições físicos. Quando você fala com ela hoje, ela sabe como fazer isso aí. Ela já pensa CD, gente, transportadora, é isso aí. Aí você fala para ela assim, tá, mas e os canais de distribuição digital? Porque assim, o que é um canal de distribuição? Um canal de distribuição é aquilo que leva o seu produto até o consumidor final. Então, quando você fala do físico, distribuidor e tal, não sei. E quando você fala do digital, quem são os canais de distribuição digitais? Ou seja, quais são os canais que levam o seu produto até o consumidor final?
nós estamos falando de marketplace, que ele aprendeu, foi empurrado. Nós estamos falando de B2C, que também foi levado, foi empurrado. Mas você tem o B2B, você tem as redes sociais, você tem hoje a venda pelo WhatsApp, você tem hoje a digitalização do seu representante. O Inside Sales. Tem de tudo. Então, assim, de novo, a indústria hoje ela não entende, ela na verdade ainda não colocou dentro da estratégia dela do negócio, assim como ela sabe colocar muito bem os canais de distribuições físicas, ela não conseguiu ainda colocar os canais de distribuição digital. Então tem que estar dentro da estratégia de qualquer negócio daqui para frente. Pô, você tem 3 pilares, você tem redes sociais, você tem e-commerce e você tem loja física. Você ainda vai continuar vendendo, a indústria ainda vai continuar vendendo com lojista. Ela precisa entregar para o cara lá, entendeu? Exato. Tá certo? Então, assim, ela tem que colocar daqui para frente, em qualquer estratégia, de qualquer negócio, qualquer indústria, ela também tem que olhar para os canais de distribuição digitais. E isso tem que fazer parte da estratégia do Necklace. Eu acho que a minha próxima pergunta tu meio que respondeu, mas acho que tem oportunidade de a gente aprofundar um pouquinho. Eu ia perguntar se tu começa a perceber que a galera já está com esse modelo maduro, ou se a gente ainda tem uma necessidade, ou até diria, por vezes, não sei se responsabilidade é a palavra certa, de seguir nesse processo de evangelização. Porque, como tu bem trouxe, a indústria de distribuidor, quando ela pensa em o modelo industrial e de distribuidor para ampliar, eu tenho novo CD, nova fábrica, nova linha. Não, a pergunta é como eu amplio os canais com as mesmas linhas, com os mesmos CDs. Eu acho que esse é o desafio. Então, como é que tu tem visto esse processo? Porque a pandemia, de fato, veio e empurrou a galera, né? Vai! Aí teve muita gente que capotou. Tem os capotaram e ficaram com medo. Tem os capotaram e falaram, puta, fiz errado, dá pra fazer de melhor. Mas, porra, bicho, eu tô nessa há 20 anos falando pra indústria, cara. É um processo repetido de evangelização. Como é que tu vê essa maturidade e necessidade de evangelizar, que também tem uma questão da indústria conhecer muito do processo dela, então também a gente tem que ter um certo cuidado ao expor novas teses por questões de anos de cultura. As indústrias normalmente têm um ciclo de tradição de muitos anos mesmo. Então, como é que tem visto isso desse mix de avança, evangeliza, gera oportunidade? Assim, acho que é uma... É loucura, assim, olhando para a indústria, assim, eu sinto muito, né? Assim, eu no passado tive esse prazer de ajudar a digitalizar as indústrias, levando para o marketplace, mas hoje, quando eu venho para ser consultor, e eu já entendi um pouco a dor da indústria, né? Porque eu tinha tecnologia, eu tinha processo, eu estava conectado nos maiores marketplaces, mas ainda tinha algumas indústrias que eu não conseguia escalar. E aí tem essa coisa que você está falando, que é assim, a curva de aprendizado. Tem indústria que não entendeu, cara, e talvez não vai entender nunca. Tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo certo. Só que hoje a virada de chave é outra. Não é só você ir para o consumidor final. Você pode, dentro do seu negócio, no que você tem, tá certo? Digitalizar ele também. Perfeito. De novo, dá uma ferramenta na mão do representante, então você fala assim, cara, bota o representante na rua. A maioria dos representantes hoje, cara, boa parte da venda que ele faz é pelo WhatsApp. Ele já não vai mais na estrada, até porque é caro, estrada, hotel, enfim, custo de viagem, etc. E aí a indústria fica naquela assim, cara, mas pô, o cara tá vendendo no WhatsApp, eu posso vender direto também. Pô, vai então, vai no B2B direto. Exato. Fala direto com o cara que compra o seu produto lá e abre um canal para poder ele comunicar. Então, essa questão da catequese hoje que eu tenho feito agora como consultor é o seguinte, cara, existem outras formas de você entrar no mundo digital, usar os canais digitais que não só B2C. Perfeito. Os seus próprios canais que você tem já, você pode digitalizar ele. Exato. Então, eu dou um exemplo, de novo, vou dar um exemplo do representante, tá? Então você entra na indústria, a indústria quer pagar a mídia digital, paga lá o tráfego pago para trazer o cliente, só que ela não está preparada nem para receber o cliente, nem o B2C, nem o B2B. Então o cara não tem uma central, o cara recebe lá 100 contatos no dia e a pessoa que atende lá no comercial do WhatsApp, ela não dá conta de atender. E aí se perde, não devolve. E estava ali agora, fluxo de retorno de atendimento. Estava ali agora, pouco conversando com a indústria, o cara falando, pô, segunda-feira recebeu 100 mensagens no WhatsApp. E aí a dor do dono da empresa, eu não sei se a menina do comercial respondeu tudo. Entendeu? O cara pagou para trazer a mim, tipo, cara, hoje você tem tecnologias, né? WhatsApp, inteligência artificial chegando no atendimento, uma série de coisas que dá para fazer. E isso é digitalizar, eu acho que é isso. Eu, inclusive, foi legal você pegou assim, eu parei de falar um pouco de digitalização. Perfeito. Porque quando eu falo de digitalização para a indústria arrepia, fala, mas isso é tecnologia, essa coisa, esse negócio de gente grande. Carrinho, tem que ter um carrinho. Esquece isso, cara. Digitalizar, costumo dizer, digitalizar não é nada que você colocar uma tecnologia que hoje está muito mais acessível no seu processo de negócio. Você já domina, que é seu. Exato. No próprio representante, só abre um portal lá e deixa o cara que já compra de você, a empresa que já compra de você, vir para comprar direto. Perfeito. Aí o cara não vai vir. Tem N exemplo para dar para você, mas assim,
botamos um canal de comunicação lá, abrimos, o dono da indústria falava assim, mas ninguém procura a gente. Ele achava que a venda dele só acontecia na mão do representante. Na primeira semana que a gente abriu, foram 300 contatos. E eu falei, cara, ninguém te procura? Pô, é só você abrir o canal, pô. É só canal se você não abrir o canal, aí você pega a indústria lá que tem um portal, que não é um B2B, é uma página institucional. Catálogozão. Não, e só tem um telefone fixo, tá? Não tem WhatsApp, não tem... Não, e aquele telefone que você liga ninguém atende. Não tem um e-mail. Não, um dos clientes atendia, tocava na guarita da empresa, e o cara da guarita direcionava para alguém dentro da empresa. Quer dizer, não vai funcionar, entendeu? Então, isso assim, também é digitalizar, né? Eu acho que tem um pouco de mito, eu falo muito sobre isso, tipo, digitalizar não é montar um processo de search, carrinho, checkout, cara, onde tem oportunidade. Até foi legal o que tu falou, a gente está lançando um produto aqui no fórum, que a gente chamou de Portal do Vendedor. Então é uma ferramenta para representante, time de vendas e inside sales. Que é o quê? É uma ferramenta que a gente botou agente de AI e algoritmo de recomendação para dizer o seguinte: Artilis, o João, seu cliente, ele olhou isso e não comprou, ele olhou isso, botou no carrinho e desistiu. Eu recomendo que você fale sobre isso, mas se ele comprar isso e recomenda aquilo, é só te dar poder baseado em dados, velho. Tipo, organizar esses dados para que o cara, na oportunidade que ele tem de estar com aquele cliente, acertar a oferta mais adequada naquele momento com base em rastro que esse cara gerou no digital. Pode ser que ele feche essa venda no telefone, eu não estou preocupado com isso, mas é levar a inteligência baseada em dados na ponta para otimizar o tempo desse cara. Se ele vai mandar um WhatsApp, vai mandar um fax, eu não estou nem aí, velho, porque no final do dia, mano, o que importa é você ajudar o cara. Se ele quer botar um pedido na munheca lá e mandar um fax, tá bom, tá tendo fax para receber. Então, eu acho que a gente não pode confundir digitalização com meio e com canal. Se o cara quiser mandar uma carta, eu brinco. Se quiser mandar uma carta para GoDeep para comprar um e-commerce, eu tenho que ter gente vender. Tem que ter uma pessoa para ler. Eu não posso me impedir pela forma que o cara quer comunicar comigo. Mas isso não é me limitar a esse processo. É estar disponível onde o cara quer falar comigo, bicho. Digitalização, ela não é só tecnologia. Eu acho que é a gente usar a tecnologia para potencializar. E realmente no passado, as tecnologias que tinham mais na ponta, né, que podiam ajudar mais rápido, elas eram caras, sem dúvida. Hoje não é mais. Não é mais. Você ir para o mundo digital, usar os canais digitais, usar uma tecnologia para acelerar esse processo, cara, hoje é muito mais acessível do que as empresas pensam, do que as indústrias pensam. E quando tu fala de indústria, né, cara, qualquer movimento de fábrica, de galpão, cara, a gente está falando de milhões de investimento. Ah, mas não é um galpão muito grande, então pelo menos a gente está falando de centenas de milhares. Cara, com centenas de milhares em tecnologia hoje, tu faz chover, bicho, porque ficou muito acessível, né? Então acho que, até pegando um gancho no que eu queria, para onde eu queria que a nossa conversa fosse, acho que a gente acabou conseguindo entrar. Então, nessa visão de canal digital, cara, como é que tu tem visto a interação dentro da indústria com a chegada do canal digital com os canais tradicionais? Assim, tipo, indo para uma linha de... A minha tese, onde a gente trabalha muito, e é mais uma etapa de evangelização, é o digital vem para dar extensão ao braço de offline. Mas o cara vê como ameaça, tem um problema cultural de que o projeto não é bem vendido. Como é que tu tem visto isso, né? Porque tem uma brincadeira que eu sempre falo, principalmente quando eu tô no palco, né? Não raramente, tu já deve ter passado por isso, né? De ter reunião com empresa, com companhia, se um cara fala assim, porra, irmão, eu quero botar um canal digital aqui porque eu tô pagando comissão demais. Você está pagando comissão demais, você tá vendendo mais, né, cara? Então tá tudo certo. Então essa visão míope de tipo, eu sempre falo assim, cara, e-commerce sem vender B2B, digital, sem vendedor não funciona. O cara é alavanca, então o nosso negócio é dar força para esse cara, ferramenta para ele treinar o cliente dele. Então, como é que tem visto essa adesão e a correlação desse digital com os canais tradicionais das companhias que tem trabalhado? Eu tenho uma fala que eu sempre faço quando eu vou começar aí o contato com alguma empresa. Eu tenho um slide lá, que é a minha primeira apresentação, meu primeiro slide da apresentação, que é o seguinte: eu mostro lá um desenho de uma cadeia de distribuição e pergunto para a indústria assim, cara, a tecnologia, o mundo digital, todo mundo fala que trouxe a disrupção. Aí eu pergunto assim, mas onde está a disrupção? Esse fluxo aí mesmo da década de 50 eu desenho mesmo. E vai continuar sendo. Porque se o cara tem um produto físico para vender, ele vai continuar sendo. É isso. Só que acontece, onde está a disrupção? A disrupção está porque as empresas, as indústrias acham que vai comprar a melhor tecnologia do mercado e vai colocar em cima do negócio dele, que está lá. Se instalar bem, mudou, né? Mudou. Não acontece. Aí que acontece a disrupção. Qualquer tecnologia hoje está na velocidade da luz, crescendo, avançando numa velocidade impressionante. Se você só traz a tecnologia, mas você não ajusta o processo, se você não ajusta o seu negócio,
cara, não vai funcionar. E aí é o sistema que não funciona. Então hoje, de 10 empresas que eu entro, cara, 60% está com um bom ERP, não usa nem 30% da capacidade do ERP e está olhando para o mercado, olhando para outro, falando que aquele ali não funciona. Sabe que, eu tô pegando um gancho nisso, eu vi uma pesquisa do Gartner que fala que a média hoje de uso dos recursos disponíveis no ERP pelas companhias de forma global, ela não chega a 7%. Quando falou de 30%, tem um estudo do Gartner que fala que não chega a 7%. Então, cara, o problema é o RP, não é as pessoas, não é o processo, o RP está sempre errado. A tecnologia acaba, por vezes, recebendo uma responsabilidade. Eu acho que esse ponto é muito importante. Né? E aí, pegando o que você falou, de novo, se você não ajustar o seu negócio também, se você não melhorar o seu negócio, não treinar a equipe, não entender como que o seu negócio também pode encaixar na tecnologia, ou como é que o seu negócio pode usar a tecnologia a seu favor, cara, não vai funcionar. Tem que ter uma dor, tem que doer um pouquinho para dentro também. A tecnologia não vai resolver 100% Perfeito. do problema. Então, o que eu estou vendo é que tem essa ruptura aí, essa falta de encaixe entre a tecnologia e o que as indústrias estão esperando, né? É que às vezes, cara, também eu acho que, até fugindo um pouco aqui, mas acho que faz parte desse contexto, às vezes eu acho que tem uma expectativa da empresa, às vezes até por estar tão tumultuado e tão envolvido na operação, que na contratação de tecnologia, até uma certa terceirização da responsabilidade de resolver processos que são ineficientes. Então, tipo assim, porra, eu te contratei pra isso. Tá, irmão, mas eu quero saber se tu é destro ou canhoto, cara. Não sou eu que resolvo esse negócio, né? Então, eu acho que... eu sei que é correria no dia a dia. Tem uma coisa que eu comento muito com o nosso time, brinco com os clientes. Eu disse, cara, um projeto que nem o nosso, canais digital, ele tem envolvimento dos dois lados. E outra, o Artiles vai continuar com um monte de problema que ele tem para resolver no dia dele e vai ter mais um que é plantar um processo. Então ninguém tá com... Agora para tudo que você está fazendo. Então é mais uma atividade. Tem uma fase que a gente tem uma jornada que vai dar uma estressada e esticar com mais energia. Mas se a gente não conseguir dedicar energia e pensar nos processos de forma adequada, a gente corre o risco de digitalizar e automatizar processos tortos que geram um problema maior ainda naquele. E o que eu sempre tenho falado muito para os clientes é o seguinte, eu falo para ele, olha, aproveita esse movimento agora que você vai fazer de talvez mudar um sistema ou se organizar para ir melhor para o mundo digital, vamos falar assim, para ajustar o seu negócio também. Então, o meu papel hoje como consultor tem feito um pouco isso, assim, cara, eu olho, entendo o movimento da empresa, o negócio, como é que ele está inserido no negócio, como que ele está funcionando, para poder eu propor alguma coisa para ele funcionar no mercado. Você já tem um B2C, então vamos olhar um B2B, vamos botar um portal, vamos abrir a porta do B2B, vamos comunicar melhor para o B2B, né? Que você agora tem um portal B2B, porque não adianta mais você subir o portal também e não dizer ninguém. Exatamente, você não comunicar. Então você aproveita essa movimentação para poder ajustar isso. Talvez não precisa ajustar na essência ou mudar muita coisa, mas pelo menos para você receber uma nova tecnologia ou abrir um novo canal de comunicação digital, você tem que adequar para poder fazer isso acontecer. Então eu falo, aproveita esse momento para poder fazer essa mudança. Porque se você, primeiro eu vou organizar a casa para depois você... Cara, não vai funcionar porque você não vai conseguir resolver. Você já tem um monte de coisa, cara. Não vai. Esse lance depois, então, aproveita a oportunidade para provocar essa mudança, para ser um agente de mudança, né? E pegando esse gancho aqui, cara, dividindo as opiniões, assim, acho ainda, quando a gente fala de desenvolvimento de canal digital, tu percebe ainda uma certa insegurança por parte do distribuidor, da indústria, nesse processo de, porque no final do dia a gente tem o cara que é motivado por ver a oportunidade e aquele cara que quer fazer para não ficar para trás, né? Tipo, vou fazer porque tá todo mundo fazendo. Enfim, são os dois fatores motivadores. Mas tu ainda percebe uma certa insegurança por parte desse cara, às vezes por experiência passada, às vezes por insucesso em projetos anteriores. Como é que tu vê isso? Eu acho que com a maturidade isso está mais resolvido, mas tu ainda percebe esse tipo? Sim, com certeza. De novo, principalmente daquela indústria que tentou fazer um movimento digital e não foi muito feliz, sabe? Porque talvez o timing não estava no momento certo, não se estruturou legal, então o cara foi e não foi bem. Né? Então hoje ele fica meio, sabe, vou de novo e talvez eu vou errar de novo. Então eu acho que e aí falta um pouco de abertura do negócio para poder tentar de novo, porque o mercado vai evoluindo. Eu lembro quando eu comecei a Hub 6, que eu bati na porta da indústria e falei assim, cara, vamos vender seu produto direto para o consumidor final. E o cara falava assim, você tá louco, que negócio, que loucura é essa? Eu vou entregar o produto lá, depois eu vou receber, depois de 15 dias, não é? E o cara não entendia
que ele poderia tirar o atravessador e ele ir direto para o consumidor final. Era um negócio para ele muito surreal naquela época, né? Então eu tive que ir catequizando ele sobre isso. Eu acho que hoje continua a mesma coisa, só que olhando para os canais digitais, olhando para o digital de uma forma maior. Então o cara não foi bem sucedido no marketplace, o cara não foi bem sucedido no B2C, ele está achando que também não vai ser bem sucedido olhando para o B2B. Então, ele acaba travando, ele fala assim, vamos mais devagar agora, porque lá atrás não foi bom, eu fiz um estoque grande, não vendeu, depois tive que vender mais barato, não sei o quê. Entende que o movimento, eu tenho falado muito isso, olha, a indústria que entender como usar os canais digitais, inclusive mantendo o canal tradicional dela de venda. E deve. Só que abrindo outras possibilidades, cara, ela tem a chance de fazer a quarta evolução industrial. Se todas as indústrias entenderem isso, a gente tem aí um movimento da quarta evolução industrial, que é tirar um pouco de atravessador e ela ganhar um pouco mais de margem na ponta. Porque, olhando para o Brasil, cara, historicamente o que é? É o varejo espremendo a margem da indústria, tá certo? E a indústria tentando empurrar produto para vender mais. Essa foi sempre a guerra, né? E aí acaba que no final você só derrete a rentabilidade do processo. A indústria sempre olha e fala que o varejo foi com mal a margem, tá certo? E a indústria sempre olha para o varejo e fala assim, eu tenho que empurrar o produto para o cara vender mais, porque o cara não está sabendo vender. Essa guerra foi sempre. Então, quando a indústria entender que ela pode abrir outros canais e mesclar essa coisa do equilíbrio entre continuar vendendo para o seu consumidor intermediário, eu costumo chamar de consumidor primário. Quem é o consumidor primário? É o lojista, é o cara distribuidor, o cara que compra de você para revender. Você vai continuar vendendo para o consumidor primário, mas você também pode abrir o canal para o consumidor, já abriu para o canal para o consumidor final. Perfeito. E você pode digitalizar também o seu canal para o seu consumidor primário, que é o distribuidor. B2B, a distribuição automatizada, exato. E você abre esse leque, cara. Abre esse leque, abre a comunicação, que você vai entender que você vai ter uma diversificação de canais, vai equalizar melhor essa coisa da margem. Você melhora a gestão, você melhora a previsão, você melhora a ruptura, porque você também tem acesso a dados, né? Então acho que isso possibilita botar energia onde está fazendo mais sentido, né, bicho? E pegando o ganchinho de novo, né, cara, porque eu ia perguntar sobre a questão de tu perceber que se ainda a indústria tem essa visão de estar achando que o D2C é o único canal, é dele direto do consumidor. Obviamente, é o primeiro movimento. Foi o primeiro movimento. Muitas vezes a gente começa, a indústria falou pra gente, eu preciso ter um canal para vender no Mercado Livre. Às vezes a fala inclusive é essa, né? Eu quero vender na Amazon, quero vender na Magalu. Então o mindset às vezes está de olhar para um novo canal e deixa passar a oportunidade de promover automações e digitalizações nos canais que ele conhece, né? E vendo isso dessa forma, assim, tu acha que isso tá ligado um pouco à falta de maturidade desse cara, falta de conhecimento, ou às vezes querer fugir de um conflito de canal, que é uma outra coisa que é muito relevante, né? Porque quando você fala da indústria querer ir para o consumidor, fazer o B2B, ele, mas eu vou colidir com o meu representante, vai dar desconforto ali. Ou todas as alternativas. Vou te falar todas elas são todas elas, e vou te trazer uma outra visão aqui que eu aprendi também aí nessa jornada aí como consultor. Assim, isso já existia lá atrás, desde a época da vocês já existia, né? A indústria tinha medo, assim, vou lá, meu lojista vai reclamar que eu estou vendendo direto e tal, não sei o que. Isso aí caiu por terra, já caiu há muito tempo, né? O lojista acabou acostumando com isso aí, a indústria entendeu, tá? Mas eu vou te falar uma outra coisa que eu aprendi aí na minha jornada, que é a seguinte: tem uma outra coisa que dói muito mais, velho, que é a seguinte: durante os últimos 30 anos, a indústria foi treinada com o quê? Just in time, Kanban. O pedido entrou, tem que tirar esse negócio aqui o mais rápido possível, porque produto acabado aqui no estoque é dinheiro parado. Aí os caras falam assim, meu irmão, sabe isso que você aprendeu durante os últimos 30 anos? Joga fora. Rasga esse negócio. Porque agora você vai ter que aprender a fazer forecast. Que quem fazia o forecast era o lojista. Porque o lojista que pensava, vai vir Dia dos Pais, aí ele tem que pensar quanto que ele vai comprar, quanto que ele vai estocar, quanto tempo ele tem que comprar antes para poder a indústria entregar para ele vender. Se ele não vendesse tudo, ele tinha que trabalhar a promoção. A indústria não sabe fazer isso ainda. Ela ainda está aprendendo a entender esse negócio. Porque ela sempre teve na ponta de atender ou provisionar uma demanda que o outro dimensional. Entendeu? Agora ela está tendo que mencionar isso. Então, esse é uma dor que eu trouxe agora recente, que a indústria está com medo de fazer essa virada. Aos poucos, o Marketplace de novo empurrou ela a fazer um pouco isso, mas ainda correndo atrás do pedido, porque é mais fácil. Me manda aí 50 pedidos para poder me planejar aqui, entendeu?
Eu acho que ela trabalhava em cima do planejamento de terceiros, e agora passa ela a ser responsável por isso. É verdade. Mas assim, ó, não são todos, né? Porque com certeza tem indústrias mais avançadas que já fazem um planejamento, já produz, põe no estoque e trabalha empurrando o produto pro mercado, né? Vendendo, fazendo planejamento, botando na mão dos representantes. Agora, uma boa parte da indústria, cara, ainda tem essa coisa de que, pô, eu preciso do pedido para planejar. Né? Ela não sabe planejar ali para poder aproveitar os canais digitais. Porque é fato que quando você abre o canal digital, o cliente que está do outro lado ali, principalmente o B2C, é o cara mais ansioso. Sim. O cara tem a síndrome do... Eu costumo falar que o cara tem a síndrome do rastreador. Né? O cara acabou de comprar, apertou o botão e já liga. Ô, cadê o rastreador? Não, amigo. Caiu, o pedido nem caiu aqui ainda, nem processou para geração micro-ondas, que é tudo em 30 segundos. Aí, então assim, já existe essa coisa do cliente comprar no digital e achar que vai receber mais rápido. Acaba acontecendo, né? Porque o canal digital ele traz essa coisa. Então, mas a indústria não aprendeu isso ainda. Mas acho que gera alguns movimentos também, né, cara? Porque no final do dia o consumidor que compra online para consumo é o mesmo cara que está na indústria. Então acho que também a indústria está tendo que se mexer, né, bicho? Sem dúvida. É o mesmo carinho ali, é só entidade diferente, momento diferente. É um cara só contra o crachá, velho. Porque eu comprando uma geladeira pro meu apartamento, ou eu comprando parafuso pra minha linha de produção, cara, eu quero a mesma experiência. Assim, no final do dia, eu fui treinado, que eu peço lanche no iFood e recebo em 30 minutos, que eu compro nos grandes marketplaces, ou se não é Someday Delivery, no dia seguinte eu tô recebendo. Então, pô, por que eu vou comprar da indústria do Guilherme e me pediu 30 dias para entregar? Pô, não dá, né, bicho? Acho que tem uma questão de comportamento, de consumo, mesmo que numa relação B2B, né, dessa questão. E indo pra... A gente falou dos caras que estão meio perdidos, mas eu acho que tem uma coisa que eu queria ver se tu já consegue perceber. Se existe um momento, assim, que... Puta, meu, é um divisor de águas, assim. Como que esse cara dá uma virada de chave e diz assim, meu, agora acho que o negócio é sério. Em que momento tu percebe que, cara... A ficha caiu, os processos... Como é que a gente consegue perceber que tem essa mudança daquilo que a gente ficou durante uma porrada de tempo evangelizando o cara? Eita, agora foi, sai. Eu vou falar assim, ó, eu vejo 3 perfis no mercado hoje de empresários ou de empresas, vamos falar assim. Você tem um cara que ele olha para o digital, na verdade ele até ignora o digital, ele fala, pô, esse negócio aí não é para o meu negócio. Meu produto, ou o que eu faço, que o meu negócio não funciona isso aí, sabe? Meu produto não vai vender aí no canal digital, porque o cara tá só com a cabeça do B2C, não tá com a cabeça ainda do B2B na vida. Você tem um cara que ignora, fala assim, pô, mas você tem um cara que tem a consciência já de que, pô, ele existe um movimento aí digital, que ele sabe que ele tá atrasado, mas ele não sabe nem como é que ele vai. E tem um cara que já tá dentro, e aí tem os caras que se deram super bem, estão indo super bem, que serve de alguns exemplos, né, de case. Mas tem os caras também que não foram bem e estão perdidos aí para tentar se encontrar aí muito de novo pautado no primeiro movimento do B2C. Tá travado ali no B2C, tá certo? Acha que esse é o caminho? Acho que o caminho não tá enxergando nos outros canais. Então eu vejo que a gente tem esses 3 perfis, cara. E aí, esse cara aqui, que é o primeiro, é o cara que não tá nem olhando o negócio digital, fala que o negócio dele não vai no modelo talvez que ele tá enxergando, mas existem outros modelos, não necessariamente no B2C. Esse cara tem que começar a se preocupar, cara, porque o mercado está indo numa velocidade tão grande que o cara já ele não vai ver nem a empresa dele ir pro buraco. Quando vê foi. Porque o concorrente dele, às vezes, não é o concorrente que ele está olhando, é o cara que está lá sentado na universidade, lá, codando lá. Daqui a pouco vai subir um negócio que vai atropelar ele, que ele vai ver. Não, como é que esse cara cresceu lá, que não estava vendo o cara, mas não viu para atropelar, já foi. Digitalizou um negócio que ele não quis enxergar que dava para fazer no negócio dele. Porque hoje, nós que somos do negócio, né, do negócio digital, estamos aí já nessa batalha há muito tempo. Eu mesmo olho hoje para um negócio novo, aqui mesmo na feira, pô, você roda ali e fala, caramba, que sacada que o cara teve aqui, entendeu? Que o cara talvez que é concorrente dele não teve. Exato. E o cara já chegou, já está aqui na feira, já está atropelando, já está fazendo um monte de conexão e foi embora. Hein? Quando o cara vai ver, e esse cara que não é digital, que nem olha para o digital, não está nem aqui olhando, não está nem pensando nisso. Não está nem aqui visitando a feira para entender que, porra, existe um movimento grande no mercado. E o que me surpreende é que não são poucos. Eu entro nas empresas ali, o cara tá ali ainda produzindo e sacando, o representante trazendo pedido, e o cara respondendo no telefone, entendeu? Com a central de atendimento, ainda com o URA. Meu irmão, que tempo você tá, né? Entendeu? Não existe mais isso. Já evoluiu, o mercado já evoluiu. Acho que tem outros caminhos. Sim. Acho que tem um ativo ali que permanece, mas se ele se mantém,
A pergunta é quanto dinheiro fica na mesa pelos outros canais que você não está... Não está errado manter, mas e Não, o de WhatsApp, jeito e o digital, e o Isso. Marketplace, e o... São agregadores. Isso agrega, Agregadores, agrega. Então o fato de estar seguindo uma tendência de crescimento dentro do esperado no modelo tradicional, acho que fica a pergunta e a provocação para quem está assistindo aqui, que é do segmento, quanto eu estou deixando passar por não estar presente nos outros? Acho que talvez é um pouco disso. Né? E é isso que eu vendo hoje como consultor, cara. Eu chego na empresa e falo assim, olha, eu não vou trazer aqui a bola de cristal, ou não vou trazer a bala de prata. O que eu vou fazer aqui é olhar para o seu negócio e o que eu faço é desenhar estratégias, 4, no máximo 5 gols ali, olhando para o mercado digital. Eu não vou mudar em nada o seu negócio, nem a sua estratégia, o que você está fazendo hoje. Vamos fazer 5 pontos aqui. Vamos fazer 5 coisas novas aqui, conectando o digital no seu negócio. Lógico que a gente tem que fazer algum ajuste aqui embaixo para que esse negócio encaixe melhor. Mas aqui em cima eu não mudo nada o negócio dele. Só que na discussão com ele, para desenhar essas estratégias, o cara já olha para dentro e fala assim, nossa, mas eu estou atrasado. Que é um processo de auto-reflexão. Eu nem olho para dentro, mas na hora que eu mostro para ele o que está aqui fora, o cara já olha assim e fala, opa, cara, tô atrasado. Tô deixando ele correr aqui, vamos embora. Acho que é isso que eu preciso. Ele não tinha consciência, mas é isso que eu preciso. Perfeito. E aí a coisa vai evoluindo. Porra, aqui, infelizmente a gente está indo para a reta final, mas eu queria fazer mais uma pergunta para ti, cara. Nada. Olhando para esse modelo de desenvolvimento de canais digitais, cara, se a gente puder dar uma dica para a turma que tá assistindo aí, pensando no modelo de B2B, seja para indústria, distribuidor, por onde tu acha que ele deve começar, né? Porque também a galera fica, às vezes a gente fica numa camada tão empírica aqui, e acho que é um exercício para nós aqui também, que estamos vivendo isso há mais de 20 anos, bicho. Às vezes a gente fala, a gente tá pensando lá na frente, mas tipo assim, vamos imaginar aquele nosso amigo que já teve experiência ruim no passado, ou aquele cara que tá tentando dizer, cara, Gui, tu que tá o dia a dia, cara, o que a gente pode dizer pra esse cara, mano? Olha pra isso que você vai começar a ver uma luz. Eu vi uma frase esse dia que foi ótima, a gente só tem que ver luz no fim do túnel, o fim do túnel tá longe, a gente tem que ver luz no início do túnel. Eu nem sei se eu vou chegar no fim, então me dá uma luz antes. Que é escuro, o cara não sabe onde vai. Né? Então, por onde tu acha que a gente deveria começar esse processo, assim, tipo, 2 ou 3 dicas que qualquer um que está assistindo pode olhar amanhã pro seu negócio e movimentar? A primeira delas, assim, eu tenho falado também bastante isso, assim, existe um gap muito grande entre esse movimento digital, principalmente olhando para o marketing digital, tá? Por quê? Porque a própria indústria do marketing digital, das agências de marketing, vamos falar assim, eles vêm vendendo um sonho, às vezes, que não se concretiza. Tá? E a primeira dica eu falo para os empresários, cara, estuda um pouco esse negócio, porque a tendência estuda um pouco o jargão, estuda um pouco. Por que eu estou falando isso, cara? Porque quando você vai conversar com um cara que é dono de empresa, o cara domina muito bem quanto custa uma mídia na rádio, quanto custa uma mídia no outdoor, quanto custa uma mídia na revista, quanto custa uma mídia na televisão. O cara domina esse negócio. O cara discutiu isso a vida inteira com a equipe de marketing. Aí quando chega no marketing digital, o cara terceiriza esse negócio. O cara tem que começar a entender esse negócio, porque ali é que ele vai colocar toda a expertise que ele também colocou no outdoor, também colocou na televisão. Ele não ia lá discutir com um cara de marketing e falar assim, não, mas para aí, você está falando, essa página de revista está muito cara. Muito ruim. A comunicação que você está passando aí não é a comunicação que eu queria passar. Então ele tem essa propriedade de discutir, quando fala da mídia offline, vamos falar assim, mas ele, na hora que vai falar dessa mesma discussão, que é a mesma coisa... Isso eu não conheço, deixa para quem sabe. Mas aí para mim é a primeira derrapada que o cara dá. Eu tenho falado isso aí, olha, no futuro, quem vai comandar as empresas é a área de marketing. Porque a área de marketing é que vai saber exatamente como ela vai falar com o público, em que momento, qual é a persona que ela vai falar. Não tem esse negócio de público-alvo. Público-alvo é do passado. Público-alvo é quando eu vou colocar um outdoor, se você faz um produto que vende para homem, masculino, o seu outdoor vai falar para o masculino. Só que na hora que você está para o mundo digital, essa mesma entidade masculina, ela tem várias pessoas. Exato. Ela tem um cara que não tem um poder aquisitivo, mas quer seu produto, é o cara que tem o poder médio ali, é o cara que compra seu produto parcelado, mas compra, e o cara que compra porque gosta do produto. E tem a mulher que quer dar de presente. Tem a mulher que dá de presente. Então, você tem comunicações momentos diferentes. A gente falou um negócio agora há pouco aqui, que você puxou esse gancho que eu achei bem interessante. Hoje, o cara que é o consumidor do produto, quando ele entra numa empresa, ele é o comprador. Exato. Então, assim, você hoje tem que saber comunicar com a pessoa no momento que ela está vivendo. Eu falo assim que achar que ela está usando. Eu falo assim,
cara, a gente não tem mais cliente, a gente tem uma pessoa do outro lado que em algum momento da jornada dela do dia, ela tá com algum bonezinho. De manhã eu tô na academia, cara, eu sou um cara da academia. Então, se o cara quiser me vender alguma coisa de academia, é o momento certo para contar comigo. Então, o primeiro movimento dessas empresas é entender esse movimento. Agora que ela entender isso, por que eu tô falando isso? Para poder pegar o gancho do B2B e B2C. Porque na hora que ela entender fazer essa comunicação, como o empresário fazia muito bem no offline, quando ele aprender a fazer, ou pelo menos conduzir a agência a fazer isso muito bem no online, ele vai se dar bem se ele vier para o B2C, se ele vier para o B2B, se ele vier para o Instagram, se ele vier para o WhatsApp. Não importa o canal. É isso. Pra gente fechar, acho que é isso aí. Cara, puta, Gui, sempre um prazerzaço estar contigo. Eu que Pena agradeço. que a gente não tem falado tanto, né, cara? Nossa vida é tão corrida, mas, cara, é sempre um prazer enorme. Mas nós vamos mais. Não vamos conectar mais. A gente tá conseguindo, sim. Estamos falando aí nós estamos falando com a mesma indústria. E no mesmo segmento. E eu acho que agora é o momento. Eu entendo que sim. A próxima onda que já começou, na verdade, é a B2B. As indústrias que se deram mal aqui atrás, elas estão entendendo, não preciso vir pra cá. Isso. Eu posso vir pra cá, que eu vou me dar bem Sabe também. Que num lugar que eu entendo. É uma percepção que a gente tem, cara. Porra, a gente tá nessa 20 e poucos anos e a gente ficou 20 anos dando, tipo, burro em ponta de faca. Agora tem alguma coisa que tá dizendo assim, meu irmão, essa bagagem que vocês trouxeram tá fazendo sentido agora. Então, acho que é uma coisa que eu falei falo isso pra você esse dia, né? Falei, cara, sua persistência vai valer a pena, que agora você vai pegar, cara, você vai surfar melhor a onda, velho. E é uma coisa que a gente tá acreditando muito, assim, até por conta de, tipo, cara, a gente trabalhou muito, cara, agora a galera tá olhando pra isso. Então, eu brinquei ontem com alguém aqui, bom que a gente teve caixa o suficiente pra ficar postando e esperar essa onda chegar. Né? Porque também, por mais que tivesse visto a oportunidade, descompassado no tempo, também não é o momento certo. Bom que a gente conseguiu resistir, então, e a gente se reencontrar nesse momento, você olhando para isso, para mim, é um prazer enorme. Cara, de novo, muito obrigado. Prazer todo meu. Irmão, muito obrigado. Galera, não deixe de seguir Guilherme Artiles, Instagram, YouTube, Orkut, MSN. Me segue lá, me segue no Instagram, tem entrega aí bons conteúdos aí todos os dias. Falando sobre a indústria, falando sobre esse movimento digital de uma forma geral, não só no B2C, mas B2B, e como grandes empresas que já entenderam esse movimento estão fazendo. Então tem vários exemplos lá, com certeza você vai se conectar com uma delas lá. @Guilherme Artiles. Não deixa de seguir também a GoDeep, né? Todos os canais, YouTube, Instagram, LinkedIn, por aí vai. Gente, obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. Um abraço a todos, fiquem bem. Go Deep. É se aprofundando que a gente vende mais.